através da própria plataforma Google Meet e projetada neste telão. Tudo certo para a gente começar? Passo a palavra ao presidente da mesa, doutor João Magalhães. Bom dia, colegas, bom dia a todos. Vamos dar início às palestras de hoje com temas bastante atuais, iniciando com o tema da inteligência artificial nas relações de trabalho. A palestra vai ser proferida pela professora Selma Regina Carlotto Martins Guedes Rossini, ela que é professora autora de proteção de dados da Fundação Getúlio Vargas, é também pesquisadora da USP em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é vice-presidente da Comissão de Relações de Trabalho do Instituto Nacional de Proteção de Dados, é também DPO certificada pela Exim, professora convidada da pós-graduação e MBA da FGV, é mestre em Direito pela USP, doutoranda em Engenharia da Informação e Inteligência Artificial pela UFABC e também tem doutorado em Direito na UBA. Gostaria de agradecer a presença da professora Selma, dizer, professora, que sua presença muito engrandece nosso evento e que estamos ansiosos aí para ouvi-la sobre o tema da inteligência artificial nas relações de trabalho. Passo a palavra, então, à professora Selma. Vocês estão me escutando? Eu não escutei, eu não estou escutando nada. Eu agora recebi uma mensagem. A professora está com a palavra, professora. Já fizemos a introdução, pode ficar à vontade, tá? Ah, tá ótimo. Quanto tempo eu tenho para falar? Aproximadamente 1 hora. Tá ótimo, isso que eu queria saber. Porque eu não escuto vocês, tá? Tá, eu vou ficar aqui fazendo a interlocução, tá? É que temos um pequeno problema técnico de microfonia, mas qualquer intervenção que seja preciso ser feita, eu vou entrar por aqui. Pode ficar tranquila e à vontade, professora, tá? Tá ótimo, eu estou aqui em contato com a Vânia, então tá ótimo. Muito obrigada. Tá, boa palestra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Espero que estejam todos muito bem, com saúde. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui na nossa apresentação, na nossa palestra. Obrigada pelos convites a todos vocês, ao TRT da Bahia, de Salvador, a doutora Silvia, que me trouxe aqui para essa palestra, que fez o convite, né, para a gente estar aqui nessa palestra de inteligência artificial. Então, agradeço a doutora Silvia, agradeço aos doutores, professores, todos que estão aqui presentes nesta palestra na data de hoje. Aqui eu gostaria, antes de iniciar, falando um pouquinho sobre esse tema de inteligência artificial nas relações de trabalho, que me foi incumbido, sobre algumas das obras que eu tenho publicadas. Eu tenho várias obras publicadas que são atendentes a esse tema, né, de proteção de dados, tem também a de inteligência artificial, e a obra que eu indico, que é totalmente relacionada ao tema de hoje, a temática de hoje é inteligência artificial e novas tecnologias nas relações de trabalho. É uma obra que eu coordenei, ela foi publicada pela editora Mizuno. Eu estou percebendo que aqui não dá para ler muito bem o nome dos autores, mas assim, são todos autores espetaculares. Se olharem aqui as bandeirinhas, inclusive a gente tem bandeirinha do Brasil, bandeirinha de Portugal, temos da Itália, temos da Espanha, Estados Unidos, temos da Rússia, temos assim vários nomes internacionais aqui nesta obra, muitos conhecidos de vocês, tanto autoridades no Brasil como nesses outros países que eu convidei. E tive a honra de coordenar e participar como autora do primeiro capítulo. Então, ela é da editora Mizuno e eu indico para vocês. Tem vários temas, como essa questão dos vieses, né, discriminatórios em processo seletivo, que eu vou dar uma ênfase maior hoje nesta palestra. Também temos sobre a questão da Uber, onde temos vários autores falando, tanto internacionais como
o Alberto Levi, que é da Itália, Teresa Moreira, que é de Portugal, o professor Joaquim também, tem vários professores falando também de outros países sobre essa temática, que é tão discutida também aqui no Brasil. E também indico a minha obra de Lei Geral de Proteção de Dados, que ela está super completa. E, assim, um diferencial que tem na minha obra é que eu não falo apenas, como outros autores, da parte de direito do consumidor. Eu tenho capítulos destinados à parte trabalhista. Então, assim, eu indico essa obra na terceira edição. Tem a segunda edição, que até o nome ele é LGPD, com enfoque nas relações de trabalho, mas aí essa está mais completa, eu incluí a parte das fases de implementação, modelos, segurança da informação, então eu indico já a terceira edição desta obra aqui da LTR, e tem aqui mais algumas também atinentes à proteção de dados de privacidade. A LGPD comentada, o Manual Prático da Adequação à LGPD, e esse livro aqui, esse que é um livrinho, né, muito também interessante, que é um complemento, a gente tem essa obra azul, e esse livro aqui é de perguntas e respostas, às vezes vocês querem uma resposta rápida, então também é bem interessante. Tem outras obras que eu também indico, como o Manual de Relações de Trabalho, todo ilustrado, também que acabou de sair da editora LTR, tem os de Compliance Trabalhista, até vai sair agora um manual completo de Compliance Trabalhista em Bijoló, que eu não trago as fotos porque a nossa temática hoje é mais ligada à privacidade e proteção de dados e inteligência artificial, que são dois institutos que se conectam totalmente. Por que a gente fala da conexão entre esses dois institutos? Porque hoje a gente tem métodos de inteligência artificial, que a gente vai conversar aqui, mas eles precisam ser éticos, e eles precisam estar dialogando sempre com as normas atinentes à privacidade e proteção de dados. Então, se a gente tem métodos que podem nos auxiliar, que a tecnologia hoje ela veio para auxiliar, mas a gente tem que ter freios, porque muitas vezes estas novas tecnologias acabam trazendo uma invasão à privacidade, mais do que a privacidade, à intimidade, principalmente dos trabalhadores, com essas novas tecnologias, porque a gente tem relações assimétricas, e sempre que a gente tem relações assimétricas, a gente tem um potencial risco. O risco acaba, na verdade, aumentando, porque um empregado, por exemplo, ele até, quando a gente fala da LGPD, a gente tem a problemática do consentimento, é improvável que ele vá consentir. E um consentimento, quando a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem que ser livre, informado e inequívoco. A própria LGPD traz como direitos do titular o direito de revogação do consentimento no artigo 18 e no artigo 8º, da eliminação dos dados, que é diferente até da revogação, muitas vezes se pede a revogação, mas tem também o direito à eliminação nos termos do artigo 18, inciso também 6º da LGPD, e de saber a consequência do não consentimento. Então, a gente tem uma problemática maior em termos da LGPD, em princípios, em bases legais, como principalmente a do consentimento. A gente acaba tendendo mais a utilizar outras bases legais, como a obrigação legal regulatória, como a execução de um contrato, e a gente já tem sobre essa temática, não só falo nas minhas obras, como vários pareceres, várias diretrizes da União Europeia, inclusive diretrizes próprias sobre a temática até do consentimento, como a 5 de 2020, do Comitê Europeu de Proteção de Dados, que é uma reedição da 259 do Grupo de Trabalho, artigo 29. Mas por que eu falo dessa problemática do consentimento? Para vocês verem a importância de a gente estudar e dialogar sempre as tecnologias, as novas tecnologias, com a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente quando a gente fala de relações de trabalho, que é uma relação assimétrica, assim como quando a gente fala de poder público, que até eu indico o guia da ANPD, que saiu recentemente, sobre poder público, e ali eles trazem a problemática do consentimento quando a gente está falando de poder público, que não deve ser priorizado como base legal de tratamento, principalmente em atividades típicas do Estado, mas utilizamos até o consentimento em atividades administrativas, quando é opcional, na verdade, a atividade de tratamento. Tudo aquilo que é obrigatório, o consentimento não será base legal de tratamento, senão a gente vai ferir a privacidade do titular, porque ele vai aceitar para não perder seu emprego, quando a gente está falando de um empregado, e no poder público a mesma situação, a gente tem uma relação assimétrica,
e a base, inclusive, ali a gente tem no próprio GDPR, considerando 43, que assim dispõe. E foi a partir dali que a gente teve uma construção toda de problemática de consentimento para relações assimétricas, seja numa relação de emprego, seja numa relação de trabalho. E com estas novas tecnologias, então a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque a invasão, ela chega a ser perfunctória, vamos dizer, quando a gente está falando em questão de intimidade do trabalhador, porque ele acaba aceitando tudo. E a outra questão é que a gente precisa dar transparência. Tem um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o princípio da transparência. Então, é muito importante a gente ter aviso de privacidade antes sempre de qualquer atividade de tratamento. A empresa vai se utilizar de novas tecnologias, então, além dela ter que seguir todos os demais princípios, como a não discriminação, inclusive a ética, né, tem que ser primado aqui dessa relação, a gente tem que ter a transparência com avisos de privacidade. Aqui no Brasil a gente fala muito política de privacidade, mas eu falo para os senhores que não é o termo mais correto. O termo mais correto, tecnicamente, são avisos de privacidade. O que é uma política? Política, ela traz diretrizes. Ela vai trazer diretrizes e, geralmente, sanções disciplinares até pelo descumprimento destas diretrizes, como, por exemplo, uma política de segurança da informação, que é um dos, na verdade, documentos mais importantes quando a gente está falando de prestação de contas na Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, a NPD ela fez um checklist com todos os pontos que ela acha mais importantes, mais relevantes dentre as medidas, tanto físicas como administrativas, como técnicas de segurança da informação, para a gente assegurar o CID, né, que é confidencialidade, que a integridade, a disponibilidade, que são os princípios máximos aqui que a gente tem dentro da segurança da informação. E ali no checklist, se vocês jogarem no Google mesmo, checklist da NPD para empresas de pequeno porte, o primeiro que vem vai ser qual? Vai ser a PSI, Política de Segurança da Informação. Depois da Política de Segurança da Informação, boas práticas, aí vem dentro das boas práticas, os treinamentos, ações educativas, depois vão vir os NDAs, Non-Disclosure Agreements, que são os termos de confidencialidade. E esse pacotinho aqui, ele faz parte das medidas administrativas de segurança da informação. Então, a política, que é um dos principais instrumentos de prestação de contas para qualquer empresa, até das de pequeno porte. Aliás, nas de pequeno porte, a resolução 2 da NPD, ela traz de forma expressa no artigo 13, a resolução 2 de 27 de janeiro de 2022. No artigo 13, parágrafo 2º, ela nos traz expressamente que a política de segurança da informação que poderá ser simplificada para uma empresa de pequeno porte, ela será considerada como a medida de prestação de contas para estas empresas e também para efeito de parâmetro na dosimetria da sanção. Então, a importância das políticas, né, como a PSI, que vai incluir sempre, de acordo com as normas da ISO, com a 27002, por exemplo, que é a principal, dentro do sistema de gestão de segurança da informação de boas práticas de governança, vai incluir a política da mesa limpa, vai incluir a política da tela limpa, política de uso de senha, política de uso de internet, política de uso de correio eletrônico. Então, assim, políticas são diretrizes e que até se descumpridas vão trazer sanções disciplinares, como num código de conduta. E o aviso de privacidade, ele vem para dar transparência, para firmar o princípio da transparência, artigo 6º, inciso 5 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um princípio muito importante, 5 ou inciso 6º, mas é no artigo 6º da LGPD, porque a gente tem finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados. Então, o inciso 6º é o inciso correto, artigo 6º, inciso 6º, princípio da transparência. E ele traz o quê? Que sempre, antes de qualquer atividade de tratamento, correto, aqui no Brasil a gente fala atividade de tratamento, tá até na LGPD, no artigo 42, a gente avisar que vai existir essa atividade de tratamento. Então, o empregador vai utilizar uma nova tecnologia, vai ter que informar para o seu empregado. Vai ter um monitoramento, por exemplo, para um data loss prevention, para evitar
vazamento de dados? Pode, com base no legítimo interesse, a gente, na verdade, tem até base legal de tratamento, só que precisa primeiro informar. Na mesma situação no processo seletivo. Você vai utilizar um tratamento automatizado, vai precisar informar os titulares. Isso tem que estar onde? Numa política de privacidade, que, como eu falei, o termo mais correto, não obstante a gente leia em vários sites, que tem muitos que ainda não estão ajustados, até o próprio gov.br ainda não está ajustado, recebeu, por conta dos cookies estarem errados, até um ofício, que vocês podem também jogar no Google, tudo isso que eu estou passando para vocês, principalmente os documentos da NPD são facilmente encontrados, né, porque estão no site do gov.br, e foi por essa razão que a NPD ela enviou um ofício para o gov.br, falando, olha, vocês têm que mudar o site, até porque nossos documentos estão dentro do domínio do gov.br, foi que passaram nesse ofício, e eles têm que dar o exemplo, né, e ali a gente tinha que ter o quê? Além de aceitar todos os cookies, gerir e rejeitar todos, porque é muito fácil, a pessoa chega no site, só tem a opção aceitar todos, vai aceitar para ir para frente. A gente chega, vai acessar a internet, num site a gente tem pressa, todo mundo hoje está correndo o tempo todo. As novas tecnologias nos ajudam, mas ao mesmo tempo ainda assim a gente está sempre correndo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu mesma sou assim, tenho certeza que a maioria de vocês, doutores, também são dessa forma. A gente quer passar rápido ali por essa parte dos cookies, política de privacidade, mas são partes muito importantes. E a empresa ela tem que dar, então, facilidade de aceitar todos e rejeitar todos, que é a indignação até nesse ofício da NPD para o gov.br. Colocar, olha, tem que colocar, rejeitar todos, coloca aceitar todos, porque aí a pessoa também tem a facilidade de rejeitar todos. E se tem cookies de consentimento, como desempenho, cookies, por exemplo, de direcionamento, publicidade, temos que gerir consentimento. Então, seriam 3 opções. Vou ser sincera, aceitar todos até a gente poderia dispensar, é que a empresa não tem interesse. O certo seria rejeitar todos e gerir os cookies de consentimento. Só não conseguimos, na verdade, rejeitar, né, que os sites mais adequados ainda colocam esse detalhe, aqueles que são estritamente necessários, que é em questão de segurança, que também são tratados com base no legítimo interesse. Agora, vamos ter que ter essa gestão de cookies, vamos ter que acertar ali, colocar rejeitar todos, e o aviso de privacidade, que vem como política de privacidade. Nessa política, vai ter um tratamento automatizado de inteligência artificial, tem que estar ali, na prática, entenderam? Por isso que eu estou explicando isso para vocês. O termo seria aviso de privacidade, mas está como política, tudo bem, trocar o conceito de política para aviso, é um pouco mais aceitável, desde que a gente não fira o princípio da transparência e a ética na utilização da inteligência artificial. Então, quando a gente está falando de processo seletivo, vai ser no site junto com a política dos clientes. Poderia ter uma política ou um aviso de privacidade separado também, antes de passar seu processo seletivo, não tem problema, mas para facilitar até se aceita tudo em conjunto, porque é público externo, não são empregados ainda. Então, candidatos, clientes, a gente pode colocar ali nesse aviso de privacidade externo, ou separado ou conjunto, como ali a política de cookies, ou que seria o aviso de cookies, o correto também. A gente muitas vezes coloca em conjunto. Uma empresa que tem mais cookies, ou a Amazon, se vocês forem fazer pesquisa, tem softwares que facilmente a gente consegue identificar os cookies. E ali, CookieScript, entre outros. E ali a gente faz o quê? A gente coloca separado, quando a empresa, por exemplo, o Amazon, dando um exemplo, tem mais de 50 cookies. Então, não vamos colocar dentro da política, porque a política de privacidade vai ser apenas sobre cookies, ou metade dela vai ser sobre cookies. Então, vamos colocar isso separado. Ou colocar como faz a Vodafone, por exemplo, de Portugal, que ela coloca lista de cookies. E aí fica a lista em separado, porque são muitos cookies, entenderam? E a inteligência artificial, se ela é utilizada em um tratamento, ela precisa constar tanto nesse aviso para candidatos, como para clientes, como também para os empregados. Dentro de uma relação de emprego, poderia estar numa intranet, ou eles receberem
político ao aviso de privacidade antes da assinatura do contrato, muitos colocam cláusula de consentimento em contrato, que é totalmente errado. A Price, por exemplo, ela tomou uma sanção, imagina, uma das Big Four, uma sanção de 150 mil euros, que eu acho que não foi nada perto do prejuízo de imagem. Imagina uma empresa trabalhando com consultoria de GDPR, sofrer uma sanção porque não soube fazer a autoimplementação, porque colocou aditivo no contrato de trabalho de consentimento, ao invés de versar sobre finalidades, tratamento, bases legais, onde? Dentro do aviso de privacidade, entenderam? Então, assim, o certo era tudo estar informado antes, chegou ali no aditivo ao contrato, vai falar sobre a questão do empregado não como titular. O empregado como titular recebe primeiro, tem que receber primeiro um aviso de privacidade com canais de coleta, quais dados são tratados, finalidades de tratamento, compartilhamentos, período de tratamento, se há tratamento de dados de menores, que em relação de emprego acaba sempre tendo, se há que natureza de dados são tratados, se há dados sensíveis, que sempre vamos ter numa relação de trabalho também, quem é o DPO, canal de contato, então tudo isso, os direitos do titular, do artigo 18, tudo isso a gente vai colocar nesse documento antes, um documento que às vezes chega a alcançar 20, 25 páginas, não teria como nem inserir num contrato de trabalho, o empregado tem direito, ele é, na verdade, hipossuficiente, né, está numa relação existencial, tem mais direito do que ninguém de transparência, se a gente está numa relação assimétrica, então ele tem também que receber esse aviso de privacidade antes de assinar seu contrato. Aí o contrato, a gente vai falar dele como usuário, o respeito também aos dados dos outros titulares, como empregados, clientes, porque a gente está falando de direitos fundamentais quando a gente está falando de privacidade. E mesmo a proteção de dados, hoje foi levada ao status de direito fundamental pela emenda à Constituição Federal, né, oriunda da PEC 17 de 2019, a emenda 115, agora, do início do ano de 2022. E privacidade hoje, proteção de dados, então, como direitos fundamentais, têm que ser respeitadas. E o empregado também, então, tem que respeitar os dados dos outros titulares. Um empregado de RH, né, dos outros empregados, ou então de uma área comercial dos clientes, e ali ele vai receber em conjunto ao contrato de trabalho, depois a política de segurança da informação, o NDA, que é o termo de confidencialidade, tudo para coibir que a gente tenha violações de dados e desconformidades com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos esses passos aqui são muito importantes. E quando a gente fala de novas tecnologias, cada vez mais invasivas, muitas vezes imperceptíveis, nós precisamos, mais do que nunca, da transparência, ter ética no tratamento dos dados pessoais, no tratamento de direitos fundamentais de pessoas naturais, de seres humanos que a gente está falando. E quando a gente está falando de inteligência artificial, que, como eu já falei, os tratamentos têm que respeitar, não podemos deixar de respeitar jamais a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto princípios como ter um enquadramento numa base legal. Sempre que a gente está falando de inteligência artificial, a gente, independentemente da outra atividade de tratamento, tem que seguir todos os princípios do artigo 6º da LGPD, tem que obedecer os direitos do titular do artigo 18 e temos que enquadrar numa base legal. Eu falo para vocês, até aqueles que são excluídos do artigo 4º, se vocês forem ver, ali no artigo 4º, tem no inciso 3, como tem defesa nacional, segurança pública, a gente vai ali no parágrafo 1º e fala, a LGPD, olha, eles são excluídos, mas não é por isso que não vão se observar os direitos do titular, não é por isso que a gente não vai observar também os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mesmo esses, a gente precisa de respeitar os princípios. A gente precisa também de observar os direitos do titular. Todos estes que vão estar também dentro do aviso de privacidade antes de qualquer atividade de tratamento. Aliás,
órgãos públicos. O artigo 23, quando fala de órgãos públicos, onde a gente também tem uma relação assimétrica, lá, logo, acho que é o inciso 1º do artigo 23, ele traz a necessidade de aviso de privacidade em sites, ou seja, até quando a gente fala de transparência, da lei da transparência, da LAI, da lei de acesso à informação, que está citada no artigo 23 da LGPD, a gente pode tratar, porque as leis têm que dialogar, mas o que a gente precisa, que está ali no artigo 23, avisar todas as atividades de tratamento antes delas acontecerem. Está ali no 23, inciso 1º, isso. Muitas vezes passa batido. O inciso 2º fala da nomeação do encarregado do DPO, e o inciso 1º, ele nos traz a necessidade do aviso de privacidade ou política de privacidade no site, inclusive dos tribunais, dos TRTs, para as atividades de tratamento em que a gente vai ali justificar uma obrigação legal regulatória até com base na lei de acesso à informação. Isso vai estar ali dentro da política ou do aviso de privacidade, seja para, no caso de tribunais público externo, num site da internet, seja na intranet, para os servidores públicos, para juízes, magistrados, para todos que compuserem o órgão ali internamente. Então, precisamos de observar sempre esses avisos de privacidade antes de qualquer atividade de tratamento. Até um INPD, que eu estou agora lá como vice-presidente da Comissão de Relações de Trabalho, essa proposta da gente trabalhar esse semestre. A gente vai trabalhar sobre avisos de privacidade nas relações de trabalho, sejam com vínculo, sejam sem vínculo. Ou seja, a política de privacidade para todos, respeito ao princípio da transparência para todos. E se a gente está em frente a novas tecnologias imperceptíveis, mais ainda. Imagine um celular, a gente muitas vezes está conversando do lado de um celular e a gente fala, eu quero fazer um curso de inteligência artificial. Vem ali a mensagem. Quem nunca passou por isso? Porque a gente tem aqui algoritmos que tem essas instruções. O que são algoritmos? Algoritmos são um conjunto de instruções. E quando a gente tem algoritmos, a gente tem essas instruções e eles são muitas vezes imperceptíveis ao olho nu, né? A gente está falando de softwares, de programas de computador, quando a gente está falando de algoritmos. Então, a gente precisa de avisar, olha, esse tratamento está acontecendo. Você tem um algoritmo que está tratando os seus dados, entenderam? Então, assim, tem que ter mais do que nunca transparência. A gente tem que dar transparência se tem uma câmera, por exemplo, de videovigilância, dizendo, olha, essa câmera de videovigilância está aqui para proteção da sua própria vida, proteção à vida e integridade física do titular terceiro. Mas se a gente está falando de algoritmos que são imperceptíveis ao olho nu, então, mais ainda, a gente deve avisar nessa política de privacidade, o aviso de privacidade. Mas de inteligência artificial, o que é? Inteligência artificial é uma ciência, na verdade, tá? O termo, na verdade, ele data de 1956, que foi o ano que foi organizada a Conferência de Dartmouth nos Estados Unidos, onde se reuniram vários cientistas de forma interdisciplinar, de várias áreas, entre os quais o Marvin Minsky, que é um dos construtores da SNARK, que foi o primeiro simulador da rede neural. E foi a partir de 1956, com esta conferência de Dartmouth nos Estados Unidos, que a gente passou a ter essa terminologia, né, inteligência artificial, que é uma ciência, e é uma ciência que dialoga com várias áreas, com base em matemática, cálculo, estatística, e que hoje estamos aqui, dialoga, inclusive, tem que dialogar, deve dialogar também com a área jurídica, aspectos jurídicos, porque não vai ser validada uma solução, um método de inteligência artificial se ele não for ético, se ele não respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, se ele não respeitar as normas jurídicas também. Então, tem que ter o diálogo, sempre, com todas as áreas. E a LGPD nos brindou, inclusive, com um artigo, que é o artigo 20. Um dos, na verdade, princípios basilares da Lei Geral de Proteção de Dados é o da não discriminação. E esse princípio do artigo 6º também, né, inciso 9º, que tem que estar presente em qualquer atividade de tratamento, a gente já falou sobre isso no artigo 6º, ele é um princípio basilar da não discriminação, mas quando a gente fala de
tratamento automatizado por meio de métodos de inteligência artificial, de softwares de inteligência artificial, a gente acaba tendo um artigo próprio, o artigo 20, que traz a possibilidade, inclusive, de solicitar-se revisão da atividade de tratamento pelo titular de dados pessoais de pessoas sensíveis, quando houver decisão unicamente tomada com base em tratamento automatizado, que é por meio de algoritmos. Algoritmos, lembrando, conjunto de instruções e que afetem os interesses. Aqui incluídas, como fala a LGPD, aquelas decisões que são destinadas a compor um perfil, seja profissional, consumo, crédito, e nas relações de trabalho, onde a gente tem um risco potencializado de práticas discriminatórias por conta da relação ser assimétrica, como a gente já falava. Então, aqui a gente tem um potencial risco, inclusive, não só na relação já de trabalho, né, com vínculo, como no processo seletivo. Muitas empresas se utilizam de tratamentos automatizados, e aí a questão é qual? Se a gente está falando de uma discriminação afirmativa positiva, né, como já falava Aristóteles, Rui Barbosa, tratar igualmente os iguais, igualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, a gente pode validar, porque a LGPD não proíbe a discriminação positiva. A LGPD, no artigo 6º, inciso 9º, quando veta a discriminação, é a negativa, que é aquela abusiva, ilícita, em prejuízo do titular. Sempre essa é a preocupação, de tratamento de dados em prejuízo do titular, inclusive no mesmo sentido o artigo 21, que traz que quando a gente tem tratamentos de dados que foram inicialmente atividade de tratamento para finalidade, exercício regular do direito, depois a gente não pode tratar esses mesmos dados, ainda que sejam de acesso público, para uma finalidade que seja discriminatória em prejuízo do titular. Não é porque a primeira finalidade foi válida que a segunda vai ser. Que é o caso, por exemplo, não é porque o escavador, que o Jus Brasil dão publicidade ali aos processos de ação, já favorável inclusive ao escavador, que a empresa pode ir lá num processo seletivo e fazer pesquisa de candidatos. Porque nesse momento ela está ferindo, não é o escavador que está ferindo, mas é a empresa que está ferindo. No escavador não está, porque como a gente tem na decisão, até no processo ali do Rio Grande do Sul, na verdade, ele não está pesquisando ali, fazendo um tratamento discriminatório, ele está dando publicidade, e não há aqui segredo de justiça quando a gente está falando de relações de trabalho, salvo exceções. Agora, a empresa, sim, ela está discriminando, ela está ofendendo a LGPD. Ela está ofendendo várias normas, na verdade, seletárias, né? Lei também 9.029, Convenção 111 da 80, entre outras normas. E a Lei Geral, agora, em conjunto, a Lei Geral de Proteção de Dados, em destaque o artigo 6º, inciso 9º. Só da gente ver que os dados pessoais são diferenciados dos dados sensíveis, por quê? O que a gente tem nos dados sensíveis no artigo 5º, inciso 2º? São dados de potencial discriminatório, como origem racial, filiação sindicato, opinião filosófica, política, religiosa, são dados de saúde, são dados que podem gerar discriminação. Ao lado dos biométricos, né, inseridos posteriormente, já no LGPD e na União Europeia, no GDPR, na Convenção posteriormente 108 do Conselho da Europa, no protocolo adicional, não estavam inicialmente na diretiva como dados sensíveis, mas também hoje os dados biométricos e os dados genéticos são dados sensíveis. Mas ao lado destes, os outros são todos dados que estão num rol ali de potencial discriminatório, correto? Então, nessa situação, a entidade ou empresa que adotar soluções inovadoras deverá fornecer, sempre ainda que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos que forem utilizados para esta decisão automatizada, por métodos de inteligência artificial, podendo a ANPD, inclusive, realizar auditoria para verificação destes aspectos discriminatórios. Olha a preocupação em vários dispositivos da LGPD com práticas discriminatórias, e é o que a gente mais tem que ter cuidado em relações de trabalho, quando a gente está falando de métodos de inteligência artificial. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, algo que eu quero passar aqui para vocês é sobre o aprendizado de máquina, porque a gente acaba muitas vezes, vou mudar aqui o slide para vocês, utilizando tarefas que a gente chama de aprendizado de máquina.
O que são essas tarefas de aprendizado de máquina? Bom, na verdade, o que acontece? A gente tem a construção ali de um programa, né? Quando a gente está falando de aprendizado de máquina, um programa de computador. E esse programa de computador, ele acaba aprendendo. É um programa de computador que aprende pela experiência anterior, de algum tipo de tarefa anterior, com dados anteriores, de processos anteriores, como acontece com alguns softwares, né, de recrutamento e seleção, como aconteceu no caso, e volto já depois nesse slide aqui, o caso da Amazon, que ficou bem famoso, né, que falam que a Amazon teve que abandonar um dispositivo de algoritmo desenvolvido para recrutamento de novos funcionários. Confesso que eu acreditava no início nisso, antes de eu começar pesquisando na engenharia, mas a questão é que não é tão difícil você consertar seu software e ele passar a ser um software justo. A questão é ético, a questão é que muitas vezes não existe esse interesse. Aqui, o que é que a gente teve aqui, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente, na verdade, teve um aprendizado de máquina. E o que é que aconteceu nesse aprendizado de máquina? A empresa, ela inseriu dados de processos seletivos anteriores. E aí, o que é que acontece? Ela inseriu esses dados de processos seletivos anteriores e a máquina aprendeu de acordo com o que lhe foi ensinado, porque a gente está falando de aprendizado de máquina. E a empresa, anteriormente, ela discriminava. Ela dava preferência a homens do que a mulheres. Assim, vários textos, não só jurídicos, mas a gente tem muitos textos já de pesquisa na área de engenharia, da informação e da computação, sobre aprendizado de máquina, sobre recrutamento e seleção, e outros softwares mesmo, quando a gente fala de aprendizado de máquina. E o que a gente tem nas pesquisas? Os atributos, a gente chama de atributos, né, que vem oferecendo, infelizmente, mais aspectos discriminatórios, em que os vieses acabam sendo discriminatórios, são gênero, idade e racial. E aqui, por que o software preferia os jovens? Que, na verdade, quem preferia os jovens eram os recrutadores anteriores. E é porque, na verdade, como eu falei, com base em pesquisas, a maioria dos educadores, vamos dizer, das máquinas, aqueles que estão ali por trás da máquina ensinando, eles são homens caucasianos. Então, aqui a gente já tem uma discriminação de gênero e de origem racial. E foi o que aconteceu aqui. A gente não tinha tantas contratações de mulheres como tinha-se de homens. E os dados inseridos, eles foram, a maioria de currículos, né, aprovados de pessoas do sexo masculino. A máquina vai potencializar, porque ela aprendeu assim, ela entendeu que não servem as mulheres, que os currículos de mulheres não são para ser selecionados. Então, ela passou a desprezar currículos de mulheres. Esse método aqui de inteligência artificial da Amazon, ela aprendeu, foram inseridos, na verdade, os dados de 10 anos, né, de recrutamento e seleção, e ali ficou muito claro, porque o ser humano disfarça, mas a máquina não, ela é cálculo, é estatística, tem um programa, e ali o cálculo, chegou à conclusão, né, a gente está falando de probabilidade, cálculo, estatística, a gente usa muito probabilidade, tá? Probabilística, principalmente quando a gente está falando de recrutamento e seleção. A gente acaba indo mais até para a parte da probabilidade com um pouco de estatística, quando a gente está falando de recrutamento e seleção. E aqui, a conclusão, né, desse cálculo foi que realmente era para preferir homens, para desprezar as mulheres. Aí a empresa, muitas vezes, prefere recrutar, infelizmente, o que não é ético e fere LGPD, até por meio de planilhas onde ela consegue filtrar com funil. É muito fácil fazer essa filtragem, porque a gente tem um risco maior no tratamento automatizado com base no artigo 20 até da LGPD, 22 do GDPR. Aqui na LGPD ainda, máquina pode auditar máquina. Se a gente for ver lá no GDPR, pelo menos a gente, quando há uma solicitação de revisão com base no artigo 22 do GDPR, quem vai auditar a máquina? Vai ser uma
pessoa natural. Mas, então, voltando aqui no aprendizado de máquina, vamos pensar, vou dar um exemplo prático para vocês. Uma máquina de lavar roupa, não sei se você já tem aquela máquina da LG, por exemplo, eu não sei as outras marcas, mas eu sei que na LG tem uma máquina que você consegue programar até da sua casa. Vocês, não tenho parceria com a LG, mas é porque é interessante, eu gosto de dar esse exemplo, porque é uma solução de inteligência artificial. A máquina aprendeu como? Você deixa a máquina com a roupa, coloca ali calça jeans, coloca ali roupa de seda, e ela, sozinha, ela detecta qual é o melhor programa. Entenderam? Ela detecta se é para o programa ser mais longo, se é para roupa mais delicada. Por quê? Porque é aprendizado de máquina. Olhem que interessante. Se vocês jogarem ali no Google agora, máquina da LG como solução de inteligência artificial, vocês vão entender. E lá explica. Ela aprendeu com base, não sei se 5 mil, 50 mil, quantas, mas foi com base em várias lavagens em que ela foi supervisionada. E aí, ela saiu do treino, que é isso que acontece, e ela passou a trabalhar sozinha. E agora a gente pode programar do nosso escritório, fora da nossa casa, a própria máquina para lavar. E ela é que vai escolher o programa, o tempo do programa. Questão de secagem é a mesma coisa. Por quê? Foi ensinada, entenderam? E aqui, quando a gente está falando de aprendizado de máquina, é isso que acontece. A gente tem um programa que tem atributos rotulados, né? E ali, com base nestes atributos que são rotulados, ou vamos ter o aprendizado, que são, na verdade, tarefas preditivas, quando a gente está falando de aprendizado de máquina. Por isso que aqui eu coloco supervisionado, sinônimo, preditivo. Ter a supervisão ali de uma pessoa que rotulou. É isso que significa. Por isso que ele se chama supervisionado. Pode ser por classificação ou pode ser por regressão. Quando a gente fala de classificação e regressão, qual é a diferença, para vocês entenderem? Mas quando a gente está falando de atributos nominais, quando a gente está falando de nomes, a gente acaba tendo classificação. Quando a gente tem a predição por regressão, que eu coloquei aqui para vocês, aqui a gente está falando de números, que são o atributo-alvo, ele é contínuo. Quando a gente fala de nomes, a gente tem atributos, alvos discretos. Então, a gente tem os métodos de classificação e os métodos de regressão. Mas aqui, de toda forma, houve aprendizado de máquina. O programa do computador aprendeu pela experiência em relação a algum tipo de tarefa. Como teve o DeepMind, foi treinado, né, o computador, para jogar com o Kasparov, o campeão de xadrez. Então, essa máquina DeepMind, ela foi treinada e, após sair do treinamento, ela foi colocada em campo e foi jogar com o campeão de xadrez Kasparov, como a gente esperava. Quem ganhou? Foi a máquina ou foi o homem? O campeão foi a máquina. Porque é cálculo, é estatística. Por mais inteligente que seja o ser humano, a gente vai estar aqui com um programa que foi preparado, que foi treinado com base em jogos anteriores, e ele vai acabar superando sempre a inteligência humana nestas situações. Mas o problema é qual? Que a máquina precisa do homem, o homem precisa da máquina para acelerar as tarefas. Muitas vezes ela pode ser muito útil em tarefas administrativas, em recrutamento e seleção, mas temos os limites, a ética, a não discriminação e outros princípios da LGPD, como a transparência, como eu falei para vocês, sempre avisar que vai ter esse tratamento automatizado. Por isso eu falava dos avisos de políticas de privacidade. Então, assim, vai nos ajudar? Vai, porque a máquina aprende como a máquina, né, de lavar roupa. Aqui a gente tem uma solução até ética, né, porque não estamos ferindo princípios, dados pessoais, estamos falando de roupas que a gente coloca para lavar, mas quando a gente está falando de pessoas naturais, o que a máquina faz é tratar dados de pessoas, então a gente tem que levar em consideração e ter um cuidado maior com os princípios de privacidade e proteção de dados. Correto? Então, a gente tem as tarefas aqui preditivas, que são aprendizado supervisionado, é sinônimo, tá? E temos as descritivas. As descritivas, a gente tem ali os métodos de aprendizado
não supervisionado, como agrupamento, por exemplo, sumarização, recomendação, entre outras. A gente tem dados rotulados, atributos alvos, discretos ou contínuos. Discretos, realmente, como eu falei, são nominais, e aí a gente tem os contínuos quando a gente está falando de regressão, números. E sempre, para vocês entenderem, quando a gente está falando de, por exemplo, temperatura, que são atributos até intervalares, né? Temperatura, a cotação do dólar, aqui a gente tem os atributos alvos aqui são contínuos. Então, aqui a gente tem o quê? Um tratamento automatizado, preditivo de regressão. Porque aqui o atributo alvo, ele é contínuo, ele é numérico. E aqui no caso, até que eu falei, por exemplo, de uma temperatura, ele é intervalar, tanto de pessoa como temperatura atmosférica, né? Então, é isso que acaba diferenciando, mas os dois aprendizados são supervisionados, a classificação da regressão. Como eu falei, classificação ela envolve mais nomes, o atributo alvo é discreto, nominal. Vamos dar exemplos aqui. Classificação é pera e maçã. Vamos ensinar a máquina colocando várias fotos de maçã, várias fotos de pera. Então, ela vai saber o que é uma pera e o que é uma maçã. Sabe um exemplo muito clássico que a gente tem na literatura? É o spam. O spam, a gente praticamente não precisa de separar o que é spam não spam. Muitas vezes a gente precisa ainda inserir ali um spam. Como o spam e o ham, que a gente tem, que é o correto, que não seria o spam que teria aqui para filtro. Mas, assim, um dos mais conhecidos e exemplos mais clássicos que a gente tem quando a gente está falando de tratamento automatizado é exatamente o filtro do spam, que classifica, faz uma classificação. Então, se faz classificação, a gente está falando do quê? De método de inteligência artificial em tarefa preditiva de aprendizado supervisionado de classificação. Porque classifica, estão vendo? Temos o rótulo aqui, o atributo alvo, discreto. Spam, não spam. É pera, é maçã, é banana. Pera é um atributo, maçã é atributo. Banana é outro atributo. O Facebook, quando identifica rostos, quando a gente já ensinou, rotulou uma pessoa, que eu sou a Selma Carlotto, que você é o João, por exemplo, da Silva, aí ele já sabe quem é o João da Silva, quem é a Maria. Por quê? Porque a gente já rotulou. Então, ele faz a classificação. Então, nesse momento, muitas vezes ele faz agrupamento também, mas aí a gente não tem ainda rotulamento, porque aí, e quando mistura os dois tipos de aprendizado, a gente chama de aprendizado semi-supervisionado, porque a gente tem o aprendizado supervisionado, que eu coloquei aqui no nosso slide, não supervisionado, e o semi-supervisionado. Então, assim, eu trago para vocês as classificações mais importantes para nós, né, para não ir para outras classificações não tão conhecidas, mas é bom vocês saberem que tem, mesmo não estando aqui no nosso slide, o semi-supervisionado, que é aquele aprendizado de máquina que mistura o supervisionado, muitas vezes de classificação ou regressão, com o agrupamento, que é o mais conhecido dentro do aprendizado não supervisionado ou descritivo. Vamos pensar em um software de RH para processo seletivo, que esteja inserido no modelo aqui de predição, ou seja, de aprendizado supervisionado, ou seja, rotulado. Um atributo-alvo poderia ser o quê? Aprovação, não aprovação, reprovação. Podemos ter esse tipo de rotulagem, esse tipo de aprendizado, de tarefa de classificação? Sim, desde que os atributos que são escolhidos aqui para o aprovado ou não aprovado não sejam dados sensíveis. Desde que a gente não esteja falando aqui, na verdade, de prática discriminatória. Se o rótulo, se o atributo-alvo discreto for com base, porque a gente vai ter ali vários atributos para ele chegar à conclusão. Inserimos vários dados. Temos uma planilha anterior, por exemplo, numa área de saúde. A gente tem ID é o Joãozinho, ID1 é o Joãozinho. Aí a gente tem ali uma pergunta. Tem febre? Tem manchas? Tem dor de cabeça?
sabem quando vocês ligavam para ver se estavam com Covid-19? Que você respondia ali várias perguntas. Isso era um tipo de aprendizado de máquina, tá? Do outro lado, sim Covid, não Covid. Com base naquelas perguntas, havia o resultado, porque isso foi com base em dados inseridos em aprendizado de máquina de pessoas anteriormente com Covid e não Covid. E com base em todos esses resultados anteriores, a inteligência artificial aprendeu e ela passou a te dar a resposta. Entenderam? E é isso que acontece. Então, assim, nessas perguntas não podemos colocar como determinante gênero, como a gente colocou febre, a gente colocou manchas, a gente colocou, por exemplo, né, tosse. A gente não pode colocar ali, no lugar de febre, tosse, manchas, gênero, idade, origem racial, senão esse aprendizado máquina não vai ser ético, vai ferir LGPD, ainda que esteja no aviso de privacidade que haja transparência, porque os princípios que a gente se preocupa muito é a questão da transparência aqui e a questão da não discriminação. A necessidade e finalidade também são muito importantes. Claro, muitas vezes a gente coleta dados desnecessários e é isso que acaba gerando a prática discriminatória, porque os atributos desnecessários acabam sendo levados em consideração no aprendizado da máquina. Essa é a problemática toda que a gente tem nesse momento. Regressão. Falar um pouquinho de regressão, então a gente até falou, mas vamos pensar na área trabalhista num exemplo. Poderia ser uma calculadora de predição de salários. Lembram que eu falei, quando a gente fala de predição de regressão, a gente já falou de predição de classificação. Predição de regressão, a gente classifica, que eu dei esse exemplo, que é o método mais comum, a tarefa mais comum do aprendizado de máquina, ela é, na verdade, de classificação, quando é supervisionada. Regressão, quando a gente fala de números. Seria uma calculadora, por exemplo, de predição salarial, como eu falei, temperatura, predizer a cotação do dólar, por exemplo, o preço de um carro a partir de um conjunto de características. Quando a gente coloca no Google, a gente acha aquelas... alguns softwares para cotação do nosso veículo, com quilometragem, idade, marca. Aqui, como é número, a gente está falando de aprendizado supervisionado, de regressão, porque a gente não tem atributos de alvos discretos e sim contínuos. E o não supervisionado não tem a rotulação, a gente não rotula os atributos, a gente fala de clusters. O que é clustering? Clustering é o agrupamento, o mais comum é o agrupamento. A gente pode, por exemplo, fazer um agrupamento de trabalhadores para treinamentos da LGPD. Aqueles que tratam da política de segurança da informação. Aqueles que tratam, por exemplo, dados nos meios físicos apenas, e não em meios digitais, limpeza, por exemplo, produção, podem estar num grupo, porque não vai precisar de aprender a parte das diretrizes da política de segurança da informação para correio eletrônico, para internet, porque ele não vai tela limpa, porque ele não vai trabalhar com internet. E os que vão trabalhar com internet, a gente já acaba acentuando mais no treinamento aquele tópico, né, de privacidade e proteção de dados nos meios também digitais. Então, assim, isso é um exemplo que eu acabei de criar, na verdade. Aqui a gente está fazendo uma tarefa de aprendizado não supervisionado, a gente não rotulou, a gente só está agrupando, entenderam? Então, assim, quando a gente está agrupando, a gente fala do quê? É o clustering, se vocês lerem em algum lugar como clustering, é exatamente esse aprendizado aqui não supervisionado. Olha aqui, vários exemplos que eu trago aqui para vocês, ó. Na classificação, regressão, e aqui o não supervisionado, ó, marketing direcionado, segmentação de clientes, é o que eu quis passar para vocês. Um exemplo, na verdade, aqui, que todos estão da área trabalhista, dentro da área trabalhista. E assim, a gente acaba concluindo, na verdade, vou ser sincera para vocês, com base em todo o estudo que a gente tem sobre aprendizado supervisionado e não supervisionado, para trazer exemplos na área trabalhista, porque a maioria dos exemplos que a gente tem até, como aquele do spam do Facebook, são exemplos até que são mais na área de relação de consumo. Ou então, quando são textos de engenharia, a conclusão, né, e a parte prática, ela vai ser
com base na probabilidade, com base em cálculo, né? Não vai ser, a parte prática não vai ser, na verdade, com exemplos da área trabalhista. Até eu prometo para vocês, e eu vou falar para vocês, eu estou entregando um artigo na LTR agora, para a próxima, naturalmente, publicação, sobre esse tema, sobre os tipos de aprendizado de máquina, e ali concluindo sempre com um tipo de aprendizado, destacando um caso como o da Unilever, que é bem interessante, fazem todo o processo seletivo de forma automatizada. E aí vai ter uma leitura para reforço até aqui da nossa palestra sobre aprendizado de máquina, como um método que é o mais utilizado, eu falo para vocês, de inteligência artificial. Mas a gente usa tanto aprendizado supervisionado como aprendizado não supervisionado. Associação. Então, vamos dar um exemplo aqui que eu passei para vocês no slide da associação, um exemplo da associação. Quando a empresa, ela associa, por exemplo, o atributo candidato a um bairro menos nobre. E se alguém reside naquele bairro, não será contratado. O que vai ferir a LGPD. Quando aqui a solução de inteligência artificial, o software, método de inteligência artificial, também associa para, aí não seria, eu entendo, falta de ética, para, por exemplo, indicar a unidade mais próxima do candidato. Então, assim, é uma empresa grande que tem unidades em todos os estados, e aí os candidatos se inscrevem ali no seu site, e aí ela faz associação, né, de unidades para passar no processo seletivo para o estado do candidato. Aqui a gente também tem um método da associação. Então, o que a gente não pode é fazer métodos da associação não rotulados, né, ou descritivos, aprendizados do não supervisionado, se houver a ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados, se estiver ferida a ética. Então, assim, só tratar dados necessários, principalmente para a gente não utilizar como base atributos que possam vir a gerar práticas discriminatórias, transparência sempre antes de qualquer atividade de tratamento, isso é importantíssimo, e, além disso, a gente precisa também de não discriminar, de levar em conta, principalmente quando a gente está falando de relações de trabalho durante o contrato ou no processo seletivo, não podemos, em hipótese alguma, ferir o princípio da não discriminação. Quando a gente fala de igualdade formal, né? Se a gente fala de igualdade material, como eu falei, a LGPD, ela não veta essa prática, até porque a gente está corrigindo distorções, desigualdades, quando a gente está falando somente de ações afirmativas, né? Então, nesse momento, se a gente utilizasse um software de inteligência artificial para classificação, rotulando, para beneficiar grupos minoritários, então a gente poderia, sim, fazer um método de classificação de forma ética e sem ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu quis passar um pouquinho para vocês, tentei no tempo que eu tinha, né, sobre os tipos de aprendizado de máquina. Agora, eu vou falar só mais um pouquinho sobre o método que eu não coloquei aqui no nosso slide, que é o de regressão. E o que é aprendizado? Vou descompartilhar aqui, porque não está aqui. O que é aprendizado de máquina quando a gente está falando de regressão? Ele é muito usado para ensinar robôs. Você aprende com os erros. Ou seja, você acerta, você ganha prêmios. Você erra, aí você... É igual que nos jogos, é muito usado em jogos. Quando a criança está aprendendo, né, está jogando, o que acontece nos jogos? Você volta nas fases. Se você não acerta. Se você acerta, muitas vezes você ganha prêmios. Então, quando a gente está falando de regressão, que não é um método nem de aprendizado supervisionado, nem não supervisionado, a gente acaba, é um outro tipo, como a gente tem também o semi-supervisionado, esse tipo de aprendizado, ele é um ensino com base nos erros. Imagine um robô que está fazendo omeletes e ele cai a omelete, vai ser castigado. A omelete fica boa, vai receber prêmios. Então, aqui a gente tem os previsores, né? Nesse caso da regressão, a gente acaba, nesta situação, aprendendo com
gorjeiros, porque você ganha prêmios e você quer ganhar prêmios, então você acaba ensinando dessa forma a máquina. É mais utilizado, de fato, esta forma de aprendizado para robôs. Eu acho que eu consegui passar um pouquinho do que eu tinha que passar aqui nessa 1 hora. Espero que vocês tenham entendido bem o tema, ter ajudado vocês. Professora, você me ouve? Escuto sim, eu estou tirando até eu só tirei o som agora por conta da Tá. microfonia. Muito obrigado, professora, pela fala. Nós temos aqui uma pergunta do público, diante da nossa dificuldade, né, com o áudio. Eu vou repassar para que a doutora possa responder. E a pergunta diz: diante do episódio discriminatório relatado, né, em relação às contratações na Amazon, e já sendo entendido Só um minuto, viu, que os pessoal, que ele está mecanismos fazendo de uma inteligência pergunta para evitar artificial a microfonia, tá certo? reproduzem vieses discriminatórios, quais as estratégias de regulação, controle, prática ou fiscalização a professora considera viáveis para a redução de efeitos discriminatórios? Com certeza, sempre que a gente tem fiscalização e a empresa sabe dos riscos que tem, eu estava dando microfone, sabe dos riscos, né, que tem de fiscalização, de sanções, como o da NPD, ali o artigo 20, acaba coibindo essas práticas discriminatórias. A questão é qual? Enquanto não tem uma decisão judicial, enquanto não tem uma sanção da NPD, as empresas falam, vale a pena correr o risco. Infelizmente, isso acontece. Eu já proferi palestra sobre essa temática. Professora, me perdoe a interrupção, nós vamos ler a pergunta que não saiu para o público aqui, a doutora, só um segundo. Tá? Bom, colegas, para dar continuidade, temos aqui uma pergunta à professora que eu vou fazer aqui, e o Maurício está fazendo também a ela, diretamente a ela, para evitar a microfonia. A pergunta é a seguinte: diante do episódio discriminatório relatado em relação às contratações na Amazon, e já sendo entendido que mecanismos de inteligência artificial reproduzem vieses discriminatórios, quais estratégias de regulação, de controle, prática ou fiscalização considera viáveis para a redução de efeitos discriminatórios? Realmente é uma questão bem importante, porque nós sabemos que essa inteligência artificial ela não vai deixar de ser utilizada, mas, pelo contrário, a tendência é que ela cada vez mais venha a ser utilizada. Professora? Posso falar? A questão é qual? Exatamente, a gente depende, para a gente conseguir alcançar uma ética no nosso país, da ação do Ministério Público, principalmente em ações civis públicas, eu vou ser sincera, e de ação também da própria NPD, porque senão essas práticas discriminatórias nunca vão cessar, porque as empresas preferem correr o risco. Já dei palestras sobre essa temática em outros países, e onde a gente realmente tem menos respeito ainda em normas de privacidade e proteção de dados, não apenas de questão de inteligência artificial, estou falando mesmo de normas de proteção de dados. Para vocês terem uma ideia, a nossa lei do Brasil é uma das últimas, sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, é uma das últimas a ser publicada, na verdade, a ser promulgada aqui dentro da América do Sul. A Argentina tem Lei de Proteção de Dados desde 2020. Desde o ano de 2000. De 2000 mesmo. Já tem mais de 20 anos. A 25326 é de 2000, para vocês terem uma ideia. Já temos 22 anos. Até na hora que eu falei, pensei, nossa, tudo isso é isso mesmo, desde 2000. E outros países aqui da América do Sul, a Argentina aderiu em 2019 à Convenção 108 do Conselho da Europa. México e Uruguai já haviam aderido anteriormente à Convenção 108, porque ela foi aberta para outros países fora ali do Conselho da Europa. E o que é que acontece? Lá nestes países, por mais que eles tenham lei, não existe o mesmo respeito até que estamos tendo aqui no Brasil, vou ser sincera, e digo, preocupação das empresas em implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas por quê? Porque aqui a gente tem Ministério Público como órgão agente, e é isso que falta em outros países da América do Sul, entenderam? Isso eu já discuti com palestrantes, pesquisadores de outros países aqui da América do Sul. Aqui no Brasil a gente tem o Ministério Público, e as ações civis públicas, elas trazem condenação em dano moral coletivo. Até eu tenho um artigo sobre dano moral coletivo nesse sentido, e o dano moral coletivo ele é o quê? Exemplar, inibitório, não é verdade?
exemplar não só para essa empresa, ou seja, como para os pares, empresas pares, porque elas sempre vão fazendo benchmarks. E ali ele vai ser exemplar, inibitório e pedagógico. Então, a gente precisa de inibir para conseguir adequar. Essa é a questão. E a NPD também tem muito esse papel, porque a NPD ela tem papel de fiscalizar, aplicar sanções, mas não apenas. Essa é a questão. No momento, ela também está preocupada em fomentar a cultura de privacidade e proteção de dados, porque não é fácil, é uma mudança repentina da cultura, principalmente para as empresas de pequeno porte. Por isso que uma das primeiras regulações que ela trouxe foi algumas diferenças na resolução de 27 de janeiro de 2022 para as empresas de pequeno porte. Trouxe um checklist para as GPPs, trouxe um livrinho sobre segurança da informação, preocupada com as empresas de pequeno porte, porque ela tem que, na verdade, orientar, tem que interpretar a LGPD, tem que, ao mesmo tempo, fiscalizar, aplicar sanções, mas precisamos de passar a ter ação nestas práticas discriminatórias, porque, enquanto isso, as empresas, elas vão discriminar. Não tem precedentes ainda, condenações nesse sentido. Então, assim, essa é uma questão muito importante. A gente precisa de ter ações judiciais com condenações por haver aqui ofensa à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, as normas de privacidade e proteção de dados, por práticas discriminatórias. Eu vejo empresas de recrutamento e seleção fazendo pesquisa, perguntando opção sexual sem ser para discriminar positivamente. Gênero, idade, número de filhos. Empresas de recrutamento e seleção super conhecidas. Mas enquanto nada acontece com uma delas, vão continuar discriminando, porque elas têm interesse de discriminar e acabam querendo assumir o risco. Então, qual é a solução? A solução é a gente passar a agir. Não sei se tem aqui pessoas que sejam no Ministério Público, órgãos do Ministério Público entrando com ações civis públicas nesse sentido, porque a gente tem aqui legitimidade para estas ações. Temos ofensa aqui coletiva, interesses meta-individuais, quando a gente está falando de práticas não discriminatórias, seja durante o contrato de trabalho, seja em processos seletivos, e a partir dali a gente vai conseguir ajustar nosso país, porque a gente vai ter precedentes para as empresas pararem de correr o risco. Essa é a questão. Ou então vai ter que vir alguma sanção da NPD. Se não vier de um lado ou não vier do outro, enquanto isso a gente vai ter a discriminação. Seja por idade, seja de gênero, seja de origem racial. Várias práticas discriminatórias, infelizmente, vem acontecendo. Até por opção sexual também, e isso a gente tem que coibir. Eu falo isso como pesquisadora, mas não depende de mim. De mim depende o quê? Eu ensinar. Até os sindicatos podem entrar com esse tipo de ações, mas a gente precisa, na verdade, que haja ação nesse sentido. A gente ensina, a gente pesquisa e passa esse conhecimento. Vocês, aqui, a maioria estão como órgãos julgadores, mas também precisam dessas ações para vocês poderem julgar nesse sentido, entregando a prestação jurisdicional e conseguirmos chegar num Brasil ético e justo, sem práticas discriminatórias. E aí parte, então, de órgãos que tenham essa legitimidade para as ações civis públicas ou da NPD, de aplicando sanções nesse sentido. Muito bem, professora. Gostaria de agradecer, em nome da Escola Judicial, a sua presença no nosso encontro institucional e também agradecer pela iluminada aula sobre o tema. Realmente a área trabalhista, as relações de trabalho são um campo bem fértil para a utilização tanto da inteligência artificial como de violações às regras e normas da LGPD. Daí porque o tema é tão importante e a sua presença, com certeza, brilhantou o nosso encontro. Muito obrigado. Obrigada, então, doutor juiz Joalvo. Vamos fazer agora um breve intervalo de 10 minutinhos para o coffee break e retornamos, né, com mais 2 palestras de 1 hora.